Shalom, Haris Kairene, boa tarde a todos. Estamos juntos para mais um momento de aula, mais uma oportunidade de absolvermos o melhor na teologia. Hoje a aula é de teologia contemporânea. Vamos falar de algumas teologias no contexto contemporâneo que ainda estão, claro, em uma voga muito especial do século XXI, mesmo elas sendo oriundas do século XIX, século XX, algumas no século XXI, elas ainda estão em voga. Vamos iniciar então tratando de volta ao essencial, uma proposta de Karl Barth, esse grande teólogo suíço Karl Barth, responsável pela teologia dialética. Mas antes de entrar no conteúdo, que vai ser um conteúdo extraordinário, eu quero te convidar a fazer três coisas. Primeiro, se não é inscrito no canal, se inscrever. Segundo, se já é inscrito no canal, compartilhar. E terceiro, dar aí o seu like contribuidor. Muito bem. Quando falamos com a temática de volta essencial, falando de Karl Barth, nós estamos falando, claro, do contexto liberal e também de um livro que foi uma marca na atuação de, principalmente, vamos dizer assim, Karl Barth e a teologia dialética, não é? A influência de Kierkegaard em Karl Barth ocorre a partir do impacto, tá? Que a controvérsia gerada pela carta aos Romanos, uma das maiores obras da epistolografia bíblica que foi desenvolvida por Karl Barth, que foi o comentário da carta aos Romanos, e também não foi só esse impacto dessa controvérsia gerada pela carta aos Romanos, ou seja, o comentário escrito por Karl Barth, mas também além de outras contribuições que Barth ele promoveu e resultaram em convites para o magistério, até inclusive em universidades alemãs, primeiro em Göttingen, né, que ele foi convidado para ser professor master, depois em Münster, tá? E por fim em Bonn, que foi o local onde Barth teve maior ascendência, né? E foi durante esses anos de 1921 a 1935 que Barth, com aquele caráter sistemático da teologia que ele professava e desenvolvia, tornou a formar, embora não fosse, na verdade, um falso começo, mas um exponencial começo, aonde ele começa nessa época, nesse momento, a descobrir uma alma irmã no pensador dinamarquês do século XIX, foi o Søren Kierkegaard, que inclusive, vamos dizer assim, que nasceu no ano 1813, no século XVIII, e ele vai até o ano 1855, vai ter só 55 anos de vida, o Søren Kierkegaard. Ele foi considerado, inclusive, o pai do existencialismo, né? Então, para se entender um pouco dessa perspectiva filosófica tão ampla que abriga tanto teístas como ateus, nós podemos citar que um existencialista que vem pós Kierkegaard, que foi o ateu do século XX, inclusive considerado o ateu do século XX, que é o Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre é discípulo de Kierkegaard, tá? A filosofia de Jean-Paul Sartre é aquela filosofia que dizia que no caso humano, e só no caso humano, a existência precede a essência. A existência precede a essência, pois o homem primeiro existe, para depois ele se definir, tá? Enquanto todas as outras coisas que vão surgindo são o que são. E sem até se definir,
muitas delas, e por isso ter uma essência que suceda a existência é algo que vem a ser primordial, tá? Na abordagem objetiva proposta por Barth, Deus e o cristianismo são tratados como fatos ou verdades objetivas e podem ser aprendidos sem aquela paixão ou até sem uma paixão alguma, segundo Barth, de uma maneira meramente histórica, filosófica e científica. Na abordagem subjetiva, segundo Barth, já são tratados como verdades e realidades existenciais, com as quais o indivíduo se relacionará ou se relaciona de uma maneira mais apaixonada num salto que ele faz da sua fé, da sua crença, das suas convicções. Na carta aos Romanos, Barth vai dizer e defender a seguinte proposta: se tem um sistema, este consiste em me limitar ao admitir que Kierkegaard chamou de distinção qualitativa infinita entre o tempo e a eternidade, e nisso vislumbrou um significado ao seu tempo, positivo e negativo. Deus está no céu e tu estás na terra. No ano de 1927, Barth publicou o primeiro volume daquela que nós podemos dizer assim, a sua grande obra-prima, depois dos comentários da Epístola aos Romanos, que foi a Christic Dogmatik, ou seja, a dogmática cristã. Esta foi também, quem sabe, uma das grandes marcas literárias de Karl Barth. Entre razões até para a interrupção foi o fato do estudo do argumento antológico da existência de Deus de Santo Anselmo, tá? Como exemplo da fé que vai buscar a inteligência. Com isso, a ideia de Barth sobre a impossibilidade de um conhecimento autêntico de Deus, ela vai um pouco fora da revelação, e isto é a impossibilidade de qualquer teologia independente ou até natural. Outro sim também que devemos considerar, que foi nessa época que Barth começa a compreender melhor também a tradição reformada, ou seja, o calvinismo, a qual até ele representava, tá? Foi também nesse momento que ele se deu conta de alguns perigos específicos da teologias inspiradas pelo existencialismo, inclusive a sua postura e pensamento em relação a Kierkegaard ficam claras e evidentes em seus atos e até em seus comentários, como por exemplo a Bíblia e o jornal nas mãos, que foi uma grande expressão de Karl Barth. A crítica a Kierkegaard nos remete novamente ao desenvolvimento da teologia barthiana. Ela, inclusive, se torna uma das frases mais conhecidas que Barth pronuncia e Barth desenvolve em sua advertência, tá? Devemos segurar a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra. Em nenhum momento da experiência de Barth esse princípio vai ficar mais claro do que quando ele se opôs ao regime nazista durante o tempo em que ele permaneceu em Bonn. Então, algo que precisamos considerar também foi as abordagens defendidas e as propostas defendidas nessa obra, principalmente da dogmática cristã, que ele vai falar sobre que as igrejas, inclusive tradicionais na Alemanha, elas haviam cedido igualmente às propostas de Hitler. Ele vai denunciar isto, tá? Muitos cristãos vão ficar até perplexos, tá? Com a posição de Karl Barth, o que vai até resultar nesse surgimento de uma comunidade cristã, de uma oposição
Então a igreja confessante, Barth é uma oposição, inclusive, à igreja confessante, a igreja luterana, tá? Barth vai se tornar um dos pontos de lança, inclusive, da organização contra a igreja confessante. Barth foi um dos principais autores da declaração de Barnim, tá? Outra questão também é que, de acordo com Barth, a tirania nazista é exemplo do que acontece quando a palavra de Deus dá lugar à palavra da humanidade. E a teologia cristã arraigada na Bíblia, ela se confunde com a teologia natural radicada na razão humana. Uma outra posição também é que Barth, pessoalmente, ele recusava-se a iniciar suas aulas com uma saudação nazista. E ele só concordou em assinar o juramento de lealdade na medida que tal lealdade até tivesse subordinada aos ditames do evangelho, tá? Depois de algumas altergações, né, é que ele foi sumariamente demitido das funções de professor em Bonn, e suas aulas foram canceladas justamente porque era contrário às exigências de uma, vamos assim, de uma aceitabilidade às posições nazistas, a qual Barth era totalmente contrário, tá? Então, dentro dessa proposta, nós vamos agora discorrer também sobre teologias contemporâneas, entrando no tema Deus, Cristo e a eleição, ou seja, neo-ortodoxia e outros rótulos. Barth versus Emil Brunner, tá? No Congresso de Teólogos Cristãos, não é? A postura que surgiu de um embate entre Barth e Brunner, ela marcou uma época também. Barth foi, vamos dizer assim, rejeitado pelos liberais por acreditar ingenuamente numa visão bíblica como uma única forma de conhecer a Deus e por defender o cristianismo. Porém, Brunner, ele vai dar uma afirmativa devolutiva que a Bíblia era indispensável para a fé cristã, posto que esta era o primeiro, vamos assim, registro da revelação de Jesus Cristo e era um instrumento da revelação e um encontro entre eu e o tu com Deus, em que o crente se torna contemporâneo de Jesus Cristo, tá? Essa era a posição de contrapartida às propostas de Barth, defendidas por Emil Brunner. Para Brunner, então, havia dois momentos para esse tipo de revelação. Historicamente, quando Deus se encarna em Cristo e quando o Espírito Santo atua no interior dos indivíduos, testemunhando a Cristo, tá? Outro ponto defendido por Barth foi muito atacado e até foi feita uma rejeição total à teologia natural, tá? Então essa rejeição total à teologia natural defendida por Barth gerou outras críticas. Por exemplo, a visão da doutrina da eleição, que conduz principalmente ao universalismo. Barth não deu uma resposta plausível aos críticos sobre esta questão. Tá? Isso foi uma questão também já que pesou contra a Calbart. Dentro de um realismo já cristão, nós vamos ver agora um embate surgindo entre dois defensores do realismo cristão, que é o Reinhold, tá? E o Richard Niebuhr, tá? Tanto o Reinhold
como o Richard Niebuhr, eles são defensores da neo-ortodoxia americana, tá? E automaticamente trabalharam com a crítica social moralista dentro da proposta do realismo cristão e do evangelho social, tá? O pecado e a doutrina empírica foi uma das propostas desenvolvidas por esses dois teólogos e vamos começar vendo a posição de Reinhard Niebuhr, tá? Niebuhr, ele era o mais, vamos dizer, ardente defensor do pecado original. Niebuhr dizia que a doutrina do pecado original era a única doutrina da fé cristã possível de comprovação empírica, ou seja, que poderia ser compreensível de uma forma experimental como o pecado original. E também automaticamente era a doutrina que diz que herdamos de Adão e Eva e a natureza pecaminosa. Essa era uma defesa também de Niebuhr. Ou seja, todo ser humano já nascia com o gene do pecado segundo Niebuhr. Tá? Niebuhr considerava que cada ser humano, apesar do pecado original, era responsável pelos seus atos e que o pecado era inevitável, mas não necessário. Niebuhr afirmava que não podíamos livrarmos da natureza pecaminosa, principalmente sendo por esse aspecto conduzidos, segundo a ótica de Niebuhr, a graça e o perdão de Deus. Niebuhr considerava o pecado ou os pecados, um aspecto coletivo e plural, iguais perante Deus. Contudo, com relação à culpa em sua aplicação prática e social, e também bíblica, ele insistia os pecados como sendo de menor e maior gravidade. Então ele fazia essa divisão entre os pecados de menor e de maior gravidade. Amor e justiça. Niebuhr era defensor de uma consideração sobre o amor e a justiça na vida do cristão como algo que deveria ser vivido de uma forma experimental em todos os seus segmentos e em todos os períodos e em todos os momentos da vida privada, social e política. Para Niebuhr, por exemplo, ele dizia que o amor deveria ser abnegado, morrido por doação ao seu próximo, sem nada esperar como recompensa. Já para Niebuhr, a justiça era o amor que abre o caminho no mundo. A justiça é, então, segundo Niebuhr, a tentativa de encarnar o amor de uma forma concreta nas estruturas da vida, da prática social e política, ou seja, seria a aplicação de uma distribuição igual, tá? Outra proposta também já é o realismo cristão, que também está dentro dos temas tratados, discorridos, abordados, dialogados na teologia de Niebuhr, tá? E Niebuhr trabalhou essa proposta do realismo cristão como sendo a sua principal ênfase, sendo a sua oração, sendo a sua base pilar e basilar da defesa de uma fé, e uma fé que era principalmente pujante no aspecto da sociabilização do cristão e da inserção de um amor social e um amor que vive a entrega de uma vida de sociabilização, justiça
e verdade. Então essas foram algumas das marcas efervescentes desses teólogos contemporâneos hoje aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico que nós estudamos. Obrigado a todos.